uma cidade escondida por séculos, guardada entre montanhas de pedras vermelhas. E quando você atravessa o caminho estreito, você não está apenas entrando em um destino, você está entrando em um dos maiores mistérios da humanidade. Olá, meus viajantes! Bem-vindos a Petra, a cidade perdida que ainda guarda muitos segredos. No vídeo de hoje, você conhecerá a Jordânia e sua história milenar, curiosidades sobre a cidade esculpida na pedra, culinária local e, é claro, as minhas aventuras nesse lugar surpreendente. Então não saia daí e venha viajar comigo! E se você, meu viajante, deseja visitar a Jordânia, prepare-se para ver muito além de Petra. Pois a Jordânia é um destino rico em história e paisagens naturais, com destaque para a antiga cidade Nabateia, o deserto de Wadi Rum, o Mar Morto, a capital histórica Amman e outras atrações que incluem as ruínas romanas de Gerash, a cidade costeira de Aqaba e o cenário bíblico do Monte Nebo. A melhor época para visitar a Jordânia é durante a primavera, que vai de março a maio, e outono, que vai de setembro a novembro. Porém, durante o verão, que acontece de maio a setembro, as temperaturas podem ser quentes, variando em torno de 32 graus Celsius. Meses de julho a agosto pode ultrapassar os 40 graus. Nada que nós brasileiros já não estejamos acostumados, não é mesmo? A Jordânia é um país com um território relativamente pequeno, de 89 km², fazendo fronteiras com o Iraque, Arábia Saudita, Israel e Palestina. Porém, muito antes das fronteiras que conhecemos hoje, a Jordânia já fazia parte da chamada Terra Santa. Estamos falando cerca de 1.200 anos antes de Cristo, na Idade do Ferro. Essa terra viu povos antigos surgirem, lutarem e deixarem suas marcas: amonitas, edomitas e hititas. E mais tarde, os nabateus, os quais falaremos um pouco mais adiante neste vídeo. Hoje, a Jordânia é uma monarquia constitucional. E um detalhe curioso: o atual rei, Abdullah II, assumiu o trono com apenas 37 anos, sendo um dos monarcas mais jovens da história moderna. Um país que equilibra tradição e modernidade. A rainha consorte se chama Rania al-Abdullah, conhecida internacionalmente por seu estilo, beleza e relações internacionais, considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo. A Jordânia possui uma importância geopolítica desproporcional ao seu tamanho geográfico ou poder econômico, atuando como um pilar de estabilidade, um mediador moderado e um amortecedor de segurança volátil no Oriente Médio. Sua localização estratégica, política externa equilibrada, fazem dela um parceiro crucial para o Ocidente e para a segurança regional. A Jordânia é um dos aliados mais próximos de Israel no mundo árabe. A cooperação de segurança entre os dois países, juntamente com o apoio dos Estados Unidos, é fundamental para o combate ao extremismo na região. Devido à sua estabilidade, o país absorveu grandes fluxos de refugiados, entre eles palestinos, iraquianos e sírios, o que triplicou sua população desde 1970. Isso posiciona a Jordânia como um ator humanitário central, embora sob grande pressão socioeconômica. O rei Abdullah II detém a custódia sobre os locais sagrados islâmicos e cristãos em Jerusalém, incluindo a mesquita de Al-Aqsa, conferindo à Jordânia um papel único e influente na questão palestino-israelense. A Jordânia é um tesouro arqueológico que vai muito além de Petra. Em sua capital, Amman, uma das mais antigas cidades continuamente habitadas no mundo, a cidade é citada na Bíblia como Amon-Rabat. Possui diversas ruínas romanas antigas.
O cume da colina, Jabal al-Khalara, abriga a cidadela histórica com pilares do templo romano, em homenagem a Hércules, e também o complexo do palácio Umayyad do século VIII, conhecido por sua grande cúpula. Neste local também está o templo romano do século II d.C., com capacidade para 6.000 pessoas. Amman, a capital da Jordânia, é uma cidade fascinante de contrastes, uma mistura única do antigo e moderno, situada numa área montanhosa entre o deserto e o fértil Vale do Jordão. Os bairros de Amman são diversos e variam em contexto cultural e histórico, desde a agitação dos mercados do centro da cidade até as galerias de arte de Jabal al-Lewi-Bedek. Muitas são as cidades históricas que estão na Jordânia, e falaremos um pouquinho de cada uma delas. Já falamos de Amman, agora temos Jerash, um dos sítios romanos mais bem preservados do mundo. Caminhar ali é como voltar no tempo. Localizada a cerca de 48 quilômetros da capital, Amman, você ficará maravilhado ao caminhar por um dos melhores sítios arqueológicos romanos fora da Itália. Jerash, originalmente chamada Gerasa, era uma importante cidade da Jordânia. Alguns acreditam que foi fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C. O Arco de Adriano é uma visão espetacular da entrada. Historicamente, os plebeus passavam por um lado, enquanto o outro lado do arco era reservado para os nobres. Independentemente de como você passa por ele, sentirá imediatamente a grandiosidade da Roma antiga. As ruas são ladeadas por inúmeras colunas, também impressionam os 2 anfiteatros, o Fórum, o Hipódromo e os templos. O Fórum Oval, uma vista de Jerash moderna e antiga. Ao entrar em Jerash, pelo sul, o primeiro deleite visual é o Fórum Oval. Sua grandiosidade impressiona imediatamente. Em primeiro plano, encontra-se um conjunto de elementos de construções escavados. Esses artefatos foram categorizados e enumerados, mas aguardam remontagem. A leste das ruínas arqueológicas está a Jerash moderna, com uma população de cerca de 42.000 habitantes. 56 impressionantes colunas coríntias circundam esta praça pública simétrica, medindo 79 por 90 metros. Aparentemente, as colunas possuíam capitéis jônicos, quando esta praça pública foi construída por volta de 130 d.C. Elas foram substituídas por estas impressionantes colunata durante o século II. Muito bem, meus viajantes do mundo árabe, não se esqueçam de deixar o seu like, inscrever-se no canal e comentar aqui embaixo o que você está achando desta série das Arábias. E já compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que vai amar uma viagem pelo deserto. Muito bem, agora seguimos viagens para Madaba. Madaba combina a vida rural tradicional com o turismo religioso. Conhecida como a Cidade dos Mosaicos, Madaba é o epicentro cultural dos mosaicos bizantinos e omíadas. A uma curta distância da capital, os visitantes estão a poucos passos dos monumentos sagrados da iconografia religiosa. A cidade possui vários parques arqueológicos e mosaicos. A Igreja de São Jorge abriga o famoso Mapa de Madaba, um mosaico de 1.500 anos com cerca de 2 milhões de teselas coloridas, representando Jerusalém e outras áreas da Terra Santa. Como também o Palácio Queimado, locais que exibem mosaicos impressionantes da era bizantina, e ruas romanas, situadas no centro da cidade. A Igreja dos Apóstolos contém vestígios de um grande mosaico dedicado aos apóstolos, datado de 568 d.C. Igreja de São João Batista, conhecida por sua cripta subterrânea e mosaicos bem preservados, redescobertos em 1902. A cidade é um centro cultural vibrante, com diversos ateliês de mosaico e artesanatos locais. Madaba é considerada um dos principais destinos históricos da Jordânia. O Castelo de Aqaba,
com origens que remontam ao reinado do sultão Ghauri. O castelo de Aqaba é um símbolo do rico passado da Jordânia. Localizado às margens do Mar Vermelho, este forte desempenhou um papel fundamental na derrota do Império Otomano. Em Aqaba também se encontra a mesquita Sharif Hussein bin Ali. A mesquita recebeu o nome de Hussein bin Ali, que foi o xerife conhecido como iniciador da revolta árabe. Com sua estrutura branca imaculada, vitrais intrincados e minaretes imponentes, a mesquita é um farol da arquitetura islâmica e uma visão comovente em meio à agitação da vida urbana. Agora imagine um deserto que parece uma visão de outro planeta. Esse é o Wadi Rum, cenário de filmes, de silêncio profundo e de uma beleza que não se explica, apenas se sente. O Vale da Lua, retratado como Marte em diversos filmes de Hollywood, Wadi Rum é um conto de fadas árabe à espera de ser descoberto. Lar de tribos nômades beduínas, Wadi Rum é um refúgio tranquilo de estrelas, areia e sol. Um complemento perfeito para o epicentro de Amman. Outrora habitado pelos nabateus da pré-história, Wadi Rum permite que você se perca em vastas paisagens e linhas do horizonte. O Monte Nebo. O Monte Nebo foi onde Moisés contemplou a Terra Santa, porém não entrou nela. O profeta Jeremias disse de Nebo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ai de Nebo, porque foi saqueada. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e foi sepultado no vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. No século IV, 3 edifícios com cúpulas foram erguidos no local do altar atual. Agora falaremos em um dos mares mais famosos de todo o mundo. Ele mesmo, o Mar Morto. Uma maravilha natural e espetacular. O Mar Morto, localizado a 420 metros abaixo do nível do mar, é perfeito para turismo de bem-estar e diversão em família ao sol. A principal atração do Mar Morto é a própria água morna, relaxante e extremamente salgada. Cerca de 10 vezes mais salgada que a água do mar e rica em sais minerais, cloreto de magnésio, sódio, potássio, bromo e vários outros minerais. Além disso, a concentração de oxigênio atmosférico no Mar Morto é maior do que na maioria dos outros lugares da Terra, contribuindo para seus benefícios à saúde. A água, excepcionalmente quente, incrivelmente flutuantes e ricas em minerais, atraem visitantes desde os tempos antigos, incluindo figuras históricas notáveis como o rei Herodes, Cleópatra e muitos outros. Os visitantes desfrutam da lama negra, estimulante do Mar Morto, e flutuam sem esforço de costas, enquanto absorvem os minerais saudáveis da água. Esse é um passeio que eu vou ficar devendo para vocês. E chegamos a um dos rios mais famosos para todo cristão, o Rio Jordão. O Rio Jordão é um dos cursos de água mais emblemáticos do mundo, estendendo-se por cerca de 250 quilômetros entre o Monte Hermon e o Mar Morto. Geograficamente, ele delimita a fronteira natural entre Israel, Jordânia e a Cisjordânia, sendo vital para a irrigação e o abastecimento da região. Seu significado histórico e religioso remontam a muitos e muitos séculos atrás. As tradições abraâmicas, o Rio Jordão é um símbolo de passagem, milagres, renovação espiritual. Peregrinos de todo o mundo visitam o Rio Jordão para renovar votos batismais em locais estruturados. Atualmente, o rio enfrenta desafios ambientais significativos, como a poluição e a redução drástica de seu volume devido ao desvio de águas para o consumo humano e agricultura. Em muitos trechos, o que antes era um rio caudaloso assemelha-se agora a um pequeno riacho.
A Jordânia é um país fascinante que mistura tradições antigas do Oriente Médio com uma hospitalidade moderna e calorosa. Os jordanianos costumam ser conservadores, as mulheres possuem muita liberdade comparados a seus países vizinhos. Como herança beduína, a hospitalidade é o pilar da cultura. Os jordanianos costumam ser extremamente calorosos com os estrangeiros, muitas vezes convidando desconhecidos para tomar café ou um chá. É educado aceitar pelo menos uma xícara. Balance levemente para o lado para indicar que você não quer mais. Caso contrário, eles continuarão enchendo e enchendo a sua xícara. E é má educação pegar a xícara com a mão esquerda. Então, fiquem ligados. Os cumprimentos são longos e calorosos. Aperto de mão com a mão direita é o padrão, muitas vezes acompanhado por um Assalamu Alaikum. A paz esteja com você. Evite cumprimentar mulheres religiosas com contato físico, a menos que elas ofereçam a mão. Use sempre a mão direita para comer, cumprimentar ou passar objetos, pois a esquerda é considerada impura. Interessante, não? O beijo no rosto entre homens, por exemplo, é uma forma comum de cumprimento, um gesto de respeito, de proximidade, de tradição. Em algumas famílias, há também costumes antigos, como a responsabilidade de um irmão cuidar da viúva do outro em caso de falecimento. Uma tradição que ainda existe, mas hoje é seguida por um número menor de pessoas. A Jordânia é assim, o encontro entre o antigo e o presente, entre o sagrado e o cotidiano, e talvez seja isso que mais marca quem passa por lá. A culinária da Jordânia é rica em sabores do Levante, focada em cordeiro, arroz, iogurte, pão árabe e especiarias. O prato nacional é o mansaf, cordeiro com iogurte fermentado, seguido pelo malubé, arroz de cabeça para baixo, e o churrasco beduíno zarbi, metzes, que são entradas, hummus, baba ganoush e falafel. São muitas as misturas de tradições nômades e beduínas e influências do Mediterrâneo e do Oriente Médio, destacando a hospitalidade e a partilha da comida. É sempre uma experiência social e uma explosão de sabores exóticos. Muito bem, meus viajantes, e chegamos ao coração deste vídeo. Nossa parada agora será em Petra, a cidade esculpida na rocha que ficou escondida por séculos do mundo moderno. E se este conteúdo te agrada, deixe o seu like, considere inscrever-se no canal, aumentando assim o nosso número de viajantes dessa jornada. Petra não é apenas um destino, é um sussurro antigo esculpido na rocha. A redescoberta de Petra ocorreu em 22 de agosto de 1812, pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, que, disfarçado de árabe, encontrou a Cidade Rosa, escondida nas montanhas da Jordânia. Esquecida pelo Ocidente por séculos e com cerca de 95% ainda inexplorada, a capital nabateia é um patrimônio mundial da Unesco. Burckhardt, conhecido como Sheikh Ibrahim Abdallah, procurava um local há 2 anos, atraído por relatos de ruínas. Situada na Jordânia, Petra foi escavada em arenito rosa por povos nabateus e serviu como importante encruzilhada comercial. A fachada mais famosa de Petra foi construída para ser um túmulo real, não um tesouro de ouro. Em 2024, uma tumba contendo 12 esqueletos e um cálice foi encontrada sob o tesouro, oferecendo novos dados sobre rituais funerários que aconteciam naquele local. Os nabateus desenvolveram um sistema hidráulico complexo com tubulações de chumbo e reservatórios para dominar a região árida. Reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo moderno e patrimônio da humanidade, a cidade foi esquecida após um grande terremoto no século IV e a mudança nas rotas comerciais, permanecendo habitada por nômades locais até a sua revelação ao mundo ocidental. Em um de seus relatos, Burckhardt escreve:
Parece um mausoléu escavado cuja situação e beleza estão calculadas para causar uma impressão extraordinária ao viajante. Em Petra, existem diversas construções, muitas ainda não exploradas por arqueólogos. O que podemos ver são teatros, templos e construções escavados na rocha. Estima-se que um pouco mais de 15% do local tenha sido explorado. O chamado Tesouro do Faraó é o primeiro edifício que se descobre quando atravessamos o Sique, o desfiladeiro que protegeu a cidade durante séculos. A sua esplêndida fachada mede 40 metros de altura por 28 de largura. É um espetáculo a olhos vistos. A reconstrução da história de quem viveu na cidade foi particularmente difícil, dada a relativa escassez de fontes escritas. Sabe-se hoje, graças à arqueologia, que nos princípios do primeiro milênio antes de Cristo existia ali uma povoação de edomitas, que durante muito tempo foram inimigos do reino de Israel. A região foi novamente ocupada no século VI a.C. por um povo de origem árabe, os nabateus, que converteram a cidade de Petra no centro de reunião das suas tribos. Os nabateus são referidos em documentos no final do século IV a.C., no contexto das lutas entre os assessores de Alexandre o Grande no Oriente. Existem documentos antigos que mencionam nabateus, mas não há certeza absoluta que esses são os mesmos indivíduos que ergueram os monumentos de Petra. A existência de Petra levanta questões fundamentais para a arqueologia, porque um povo que lucrava com o comércio no deserto e vivia de forma seminômade decidiu construir monumentos tão grandiosos e posteriormente desapareceu. Daí uma pergunta que ainda não foi respondida. A causa exata do desaparecimento dos nabateus da história ainda é considerada uma das grandes perguntas que os arqueólogos tentam responder, enquanto escavam as areias do tempo. Em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar surpreendente. É como sair de um mundo real e mergulhar em um mundo que ficou parado no tempo há mais de 2000 anos atrás. A natureza bruta domada pelas mãos de milagrosos artesãos me deixaram sem palavras. Eu me vi em meio a um mar de gente marchando num gigantesco cânion de pedras alaranjadas. Foi uma experiência extraordinária. Devido à sua importância arqueológica, em 2007, Petra foi classificada como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E não é para menos, não é, pessoal? Se deparar com tantos tesouros arqueológicos esculpidos na rocha é realmente extraordinário. E se você, meu viajante, deseja conhecer pessoalmente esta joia do mundo antigo, entre em contato conosco e planeje a sua próxima aventura nas Arábias. Muito obrigada, meus viajantes, por ficar até aqui comigo. Arrivederci! Tchau, tchau! E não perca a nossa próxima aventura. Iremos para o Paraíso Azul, Bahamas. Até lá, tchau, tchau! Petra, Jordânia. Tại sao lại xếp nhiều lên đó? Một chỗ cho này xuống.
Em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar surpreendente. É como sair de um mundo real e mergulhar em um mundo que ficou parado no tempo há mais de 2000 anos atrás. A natureza bruta domada pelas mãos de milagrosos artesãos me deixaram sem palavras. Eu me vi em meio a um mar de gente marchando num gigantesco cânion de pedras alaranjadas. Foi uma experiência extraordinária. Devido à sua importância arqueológica, em 2007, Petra foi classificada como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E não é para menos, não é, pessoal? Se deparar com tantos tesouros arqueológicos esculpidos na rocha é realmente extraordinário. E se você, meu viajante, deseja conhecer pessoalmente esta joia do mundo antigo, entre em contato conosco e planeje a sua próxima aventura nas Arábias. Muito obrigada, meus viajantes, por ficar até aqui comigo. Arrivederci! Tchau, tchau! E não perca a nossa próxima aventura. Iremos para o Paraíso Azul, Bahamas. Até lá, tchau, tchau!